Boa noite a todos e todas. É com prazer que a gente dá início a esse bate-papo. Hoje a gente vai conversar com o professor Ridson, a quem a gente agradece muito a presença. E é isso, eu passo a palavra então para a Marcela, que vai apresentá-lo. Olá, Vitória. Olá, Ridson. Olá, professores, professoras. Ridson, a gente faz uma breve apresentação, então, da tua formação e logo na sequência, para bom aproveitamento do encontro e do tempo, a gente já passa a palavra para você, beleza? Maravilha. O Ridson, ele é do Augusto Ridson, né? É doutorando, mestre em educação e especialista em metodologias do ensino de história pela Universidade Estadual do Ceará, licenciado em História pela Universidade também, né, pela Federal do Ceará, e atualmente é coordenador do GT de Ensino de História da ANPU, Ceará, do Estado do Ceará, e também professor efetivo da Rede Estadual Pública. Então, professor, seja bem-vindo, vai compartilhar um pouco da sua experiência na sala de aula com a gente, e na sequência, então, a gente abre para rodadas, ou para as rodadas de perguntas do público, beleza? Ótimo. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado, Vitória. Eu quero saudar o pessoal que está nos assistindo. Se tiver estudantes que eu pude ter a honra de ensinar nos últimos 10 anos, também saúdo especialmente vocês, aos colegas que assistem do Prof. História da UFC, aos colegas da UES, aos colegas da UFC dos grupos de pesquisa, ao pessoal do GEDAI, da UEPG, do meu orientador, do professor Luiz Fernando Serri, ao pessoal dos Filhos de Clio, do meu orientador, do professor Germano. Eu saúdo a todos e quero dizer que é uma honra estar aqui no que eu acho que é o canal de divulgação científica no campo de ensino de história que tem mais êxito atualmente, que nos inspira, que nos faz pensar. Nós, quando criamos o nosso canal de ensino de história, foi baseado na experiência que vocês têm com bate-papo. A gente já fazia algumas lives lá pelo Instagram, você deve talvez me conhecer de uma outra live aí com convidados do estado do Ceará e de outras regiões, mas hoje eu vou falar um pouco do meu entrelugar. Como eu falei para o professor Mauro Coelho, na semana passada, quando a gente fez uma live com ele sobre a BNC Formação, eu estou no meio termo do mundo. Eu sou doutorando em educação e formado em história e fazendo uma segunda licenciatura em pedagogia. Eu pesquiso ensino de história, eu pesquiso formação docente dos professores universitários de história, eu trabalho também como formador, fiz a formação do PIBID de História da UES, então eu estou nesse entrelugar entre a história e a educação, esse entrelugar entre a pesquisa do ensino de história e a pesquisa da história da educação. Eu estou nesse entrelugar entre professor da educação básica e também formador de professores de história. E eu dou um abraço aqui especial para a Amanda e para a Mariana, que são minhas orientandas de graduação, o que mostra, mais uma vez, né, o entrelugar que eu estou nesse meio do mundo. Eu, particularmente, quero falar hoje com vocês sobre duas experiências que eu conduzo já há mais de 9 anos na educação pública cearense, em especial numa escola localizada na cidade de Maracanaú, no estado do Ceará. Ela fica na região metropolitana de Fortaleza. São experiências que eu elaborei e reelaborei em ajuda com os colegas, em ajuda com os professores, amigos, parceiros de outras escolas, com a professora Ana Carla Sabino Fernandes, que esteve aqui com vocês, que coordena atualmente o Laboratório de Ensino de História da UFC, e nós juntos trabalhamos num grupo de estudos e pesquisas em ensino de história, o GPE. Então, a gente tem uma relação muito próxima e faz com que a relação entre a universidade e a escola também aconteça. Então, eu vou falar um pouco de tudo isso. Eu quero dizer, particularmente, que muita gente talvez me conheça pelos trabalhos com a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Eu fiz com monografia de especialização em ensino de história sobre os projetos que eu desenvolvi na preparação dos alunos para a Olimpíada de História. E essa monografia rodou o Brasil, a UNHB me deu a honra de ser divulgado, e eu agradeço muito
ao pessoal que acompanha a LHB, especialmente a professora Cristina Meneghel, que também esteve aqui com a gente, esteve conosco lá no nosso canal de ensino de História. Mas a gente... Está presente no chat também, Rick. Um grande abraço para a Cris e para Ana Carla, que com certeza também está nos assistindo. Na verdade, eu não vou falar muito sobre o NHB hoje, tá? Eu vou falar, na verdade, sobre a confluência de esforços em projetos que promovam a aprendizagem histórica. Eu vou falar de 2 deles, né, individualmente, e vou falar do que eles em rede podem ajudar um professor a romper uma cultura histórica de aprendizagem, de ensino de história numa escola. Quando eu cheguei nessa escola há quase 10 anos, vai fazer 10 anos, hoje completou 10 anos que eu sou um professor efetivo da rede estadual, estava me esquecendo disso. E há 10 anos eu cheguei nessa escola e eu percebi que era uma escola muito tradicional na região metropolitana, de uma longa duração, foi a primeira escola para as primeiras letras de Maracanaú, e essa escola tinha grande destaque nas provas abertas, nas avaliações externas, mas ela tinha traços muito claros de uma cultura histórica tradicional. E eu percebi, fazendo algumas sondagens com os estudantes, que o modo como eles aprendiam história era um modo bastante ligado à memorização. Isso eu percebia que o pessoal que chegava do ensino médio no primeiro ano tinha uma relação de compreensão das ideias históricas como algo distante da sua realidade, algo que você, para aprender, era passivo, você tinha que ler apenas o livro didático. A relação ensino com pesquisa, para muitos, será novidade. Essa ideia freiriana da pedagogia da pergunta era algo até um pouco transgressor demais, e eu cheguei trabalhando muito com a pergunta, com as provocações, fazendo com que os alunos quisessem falar, ou tentando fazê-los falar, e eu percebi que isso assustava bastante eles. Então, eu percebi que eu precisava, enfim, de alguma tática. Na graduação, eu fiz como um projeto de estágios, trabalhar com ludicidade. E aí, de alguma maneira, eu fui evoluindo, né, um pouco da ideia de trabalhar com jogos no ensino de história, para trabalhar com RPG. Eu elaborei uma espécie de modelo de ficha do personagem histórico, alguma coisa que eu pudesse pegar a parte criativa da composição do personagem pela RPG e transformar isso numa espécie de pesquisa. Essa ficha, ela materialmente fica assim. É claro que não dá para ver coisa nenhuma, né, pela imagem, no modo como está, mas é uma ficha de frente e verso que os alunos poderiam se apropriar como quisessem. Na parte da frente, eles iriam caracterizar o personagem, o contexto histórico, a profissão. Eu trabalhei com categorias, por exemplo, a história social inglesa, como experiência, grupos sociais, identificação. Eu peço que eles apontem as vantagens e as desvantagens do personagem, as fontes de pesquisa, e na parte de trás que eles façam uma narrativa, seja autobiográfica ou em terceira pessoa, sobre aquele personagem. Eu fiz esse trabalho com meu estágio 3 e estágio 4. E eu ouvi do professor de estágio que essa ideia era absurda, que era uma ideia sem sentido, sem base teórica, nem na educação histórica, nem no ensino de história, nem nas perspectivas da didática da história alemã, nem na historiografia, não tinha base de nada. Eu fui muito criticado pelo professor e, ao mesmo tempo, muito elogiado por outros professores que entendiam que era uma tentativa de inovar um pouco na cultura escolar. E logo em seguida que eu terminei a graduação, eu me emendei com o trabalho na escola. Então, eu resolvi fazer aquilo que um bom professor, na minha opinião, pode fazer na sua escola: ousar, acreditar nos seus estudantes e fazê-los pensar. Nesse sentido, eu desenvolvo, além desse projeto, um projeto de educação museal escolar. Desde 2012, eu ensino princípios da museologia, da semiologia, do trabalho da posição dos objetos no museu, da relação
do objeto com a pergunta, na perspectiva de objeto gerador do professor Regis Lopes, da UFC, que foi diretor durante 7 anos no Museu do Ceará, e eu resolvi adaptar a proposta educativa do Museu do Ceará para uma realidade escolar que os alunos não frequentam museus. Não querem frequentar museus porque é longe, porque tem que atravessar a cidade para ir numa região mais distante, tem que ir para outras cidades, como Redenção ou Fortaleza. E eu percebi que, na verdade, não era mais a ideia de tentar levar os alunos para o museu, levar o museu para a escola. De ensinar os estudantes que eles podem se apropriar da linguagem museal e que eles podem criar, através dos conteúdos que estão estudando, uma exposição de museu. Por que não? Por que eu poderia dizer que eles são incapazes? E eu trabalho com a Olimpíada de História, eu trabalho com outros projetos. Eu vou mostrar agora algumas imagens para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero dizer. Por favor, Marcela, você pode mostrar para o nosso público? Esse é um projeto que eu desenvolvo, por exemplo, paralelo com a Olimpíada de História. Paralelo e posteriormente. É um curso preparatório para a Olimpíada de História, a gente analisa não só questões passadas da Olimpíada de História, mas também a gente faz trabalho de análise de fontes. É um trabalho que eu aprendi tanto com ele que eu passei a desenvolver no primeiro ano do ensino médio, um trabalho só de 1 mês e meio, sem trabalhar com conteúdos como pré-história ou história antiga, mas trabalhar com eles, por exemplo, o que é uma análise de fontes, como eu posso pensar a relação entre tempo, consciência histórica, como eu posso fazer uma entrevista com o meu bairro e construir uma perspectiva bem simples de história oral, como eu posso pensar, por exemplo, múltiplos sentidos do tempo, como eu posso compreender como pessoas de outras épocas mobilizavam a dimensão de sentido histórico, bem baseado na perspectiva rusaniana de entender o tempo como sentido. E eu aprendi tanto com esse projeto que a gente resolveu fazer um trabalho mais próximo da universidade. Então, eu convenci a professora Ana Carla e o professor de filosofia, o Ciro, a gente fazer um curso chamado Aulas em Humanidades Avançadas. A brincadeira com o nome para dizer que a gente não ia apenas ensinar de modo avançado humanidades, mas a gente também queria propor uma ideia de uma humanidade melhor, dialógica, que possa compreender o outro, que possa aprender a debater com o outro e que possa mobilizar os sentidos do mundo numa ação propositiva e cidadã. Eu creio que esse foi um trabalho muito legal que a gente precisa divulgá-lo mais. E eu trabalho com, enfim, vários mini projetos dentro da sala de aula. E aí, nesse sentido, eu comecei a entender e comecei a querer ouvir os estudantes que os significados cada projeto tinha para eles. Que, por exemplo, era um aluno que chegava no primeiro ano do ensino médio, começava com essa introdução aos estudos históricos no primeiro ano e terminava o ensino médio com o terceiro ano fazendo a Olimpíada de História, fazendo o AHA, né, como a gente chama, o Aulas em Humanidades Avançadas, fazendo esse projeto chamado Construindo um Personagem Histórico. Quero começar a falar sobre ele. Esse projeto, ele é um projeto que muitas vezes revela os potenciais que as pessoas não acreditam de si mesmas. A Leiriane é uma aluna que foi minha aluna apenas no terceiro ano e ela é muito tímida. Ela hoje faz fisioterapia numa faculdade particular aqui na região de Fortaleza. E a Leiriane ficou muito receosa porque ela não acreditava que poderia fazer um bom trabalho. Então, ela, muito ligada com essa cultura histórica dos animes, otaku, de ir para eventos, para conhecer um pouco mais a cultura japonesa, ela resolveu ir atrás em sites que traduziram cartas de soldados da Segunda Guerra Mundial. Alguns eram kamikazes, então eram cartas para os seus pais, né, pré-morte. E ela resolveu fazer um personagem baseado nas cartas, e ela foi atrás de fontes primárias, e ela fez uma ficha que ela é contada por meio de
trechos de carta. Ela construiu o personagem dela em trechos de carta. Cada um tem uma data, cada um tem um momento, e ela vai concebendo o imaginário simbólico desse personagem. É um trabalho tão incrível, é um trabalho tão elaborado que, às vezes, muitos historiadores profissionais não conseguem fazer, dá um sentido de verossimilhança, de pensar a dimensão estética da aprendizagem histórica e a dimensão estética do conhecimento histórico como um todo, que esse trabalho da Leiriane é um trabalho que eu utilizo todo ano para ensinar outros alunos a fazerem as suas fichas. Eu vou trabalhar uma outra imagem aqui, uma outra ficha com vocês, que é de uma aluna que ela resolveu expressar todo o potencial artístico dela na composição de uma ficha. Ela pode não ser historicamente perfeita, dimensionada nas relações de empatia histórica, de evidência histórica, para usar termos aqui da educação histórica, mas ela consegue fazer uma ficha coerente e que ela consegue ser compreendida, ou seja, ela consegue fazer aquilo que muitas vezes historiadores não conseguem fazer, produzir um conhecimento que possa comunicar com os outros. Eu trabalho desde 2017 com a ideia de 2 fichas, uma prévia, em que o aluno tenta esboçar suas ideias, e aí eu faço uma correção, eu faço alguns comentários, claro que está aqui em vermelho, está ruim de ver. É um trabalho muito bom, que o Gerson, o aluno meu que terceiro ano de 2017, transformou no mini-livro, e botou 2 cópias. Uma está na biblioteca da escola, a outra, como a maioria das fichas que eu vou mostrar para vocês aqui, está doada para o Laboratório de Ensino e Aprendizagem da UFC. O que é legal, porque o aluno sente que o trabalho dele é tão valorizado que ele pode ser de serventia para que futuros historiadores aprendam como estudantes da escola básica pensam história e como eles conseguem construir um conhecimento histórico. Isso me dá muito orgulho. Alguns trabalham essa relação entre dimensão da fonte, né, essa dimensão da evidência, dimensão estética tão bem, que começam a esboçar algo mais especial. A Sabrina, ela resolveu fazer sobre um personagem de um soldado da Guerra do Vietnã. E ela resolveu fazer o seguinte, resolveu envelhecer as folhas, para dar um ar de velho. E resolveu reelaborar a ficha de um modo que ela pudesse explicar melhor. Ela se apropriou de tal modo da ficha que ela esboçou um outro modelo para a ficha. Só que ela não cansou disso. Ela resolveu levar tão a sério que ela transformou isso numa obra de arte. Ela pediu para um pirógrafo fazer a gravação, né, da ficha dela em madeira. A capa dela é feita em madeira, com desenhos dos mapas. Ela gastou mais de R$200, isso em 2017, para fazer um negócio desse. Então ela pediu aqui, antes da live, para que eu tirasse fotos, para poder ela ter essa de lembrança, né? Essa lembrança dela, do esforço que ela teve para aprender e para compreender e para produzir um conhecimento histórico legal que as pessoas gostam de ver. E ficou um trabalho tão incrível que alunos de outras séries resolveram fazer os trabalhos deles de história dessa forma. No segundo ano, eu peço para que os alunos façam uma carta para os imperadores romanos, reclamando de algum problema do império, as possíveis causas da invasão, seja dos visigodos, seja dos germânicos. E aí, uma aluna do segundo ano resolveu fazer um manuscrito, uma carta em manuscrito que pudesse ser encontrada nos dias atuais como fonte para os historiadores. Ela criou uma fonte histórica. Você pode dizer, Hidson, mas dentro da profundidade do conhecimento histórico, está perfeito? Não está perfeito. Mas o modo como ela entende que o conhecimento histórico ele se transforma numa fonte para a compreensão de um outro tempo, como ela consegue esboçar, essas 2 alunas conseguem esboçar a ideia que compreender o passado é algo possível, deixa qualquer professor empolgado para falar desse trabalho. Eu não consigo, né, como a minha mãe está falando aqui, nem disfarçar do orgulho que eu tenho. E no terceiro ano eu faço um trabalho
em que eles fazem uma carta Dom Pedro II, em que eles também esboçam reclamações para Dom Pedro de possíveis fatos que possam levar ao fim do Império. Então, é uma carta feita em retrospectiva ou em prospectiva, em que eles reclamam questões do Império. E aí os alunos vão se inspirando uns nos outros e criando uma rede de significados. E aí eu comecei a perceber, poxa, um trabalho de um projeto está mudando a cultura escolar. O fato dos alunos fazerem a UNHB faz com que os alunos possam se dar bem em outros projetos. O fato dos alunos elaborarem bem um trabalho como esse de personagem histórico faz com que outros alunos de outras séries comecem a se inspirar e também tentar dar uma dimensão estética a esse conhecimento produzido. Eu posso dizer também que não só a UNHB une casais, mas também a ficha une casais. Esse casal resolveu fazer cada ficha, né, interagindo uma com a outra, em que um homem faz sobre uma mulher, o problema está aqui, né? E uma mulher faz sobre um homem, que mais legal é isso, que eles fazem essa troca de empatia, de gênero, e eles fazem uma ficha interligada. O mais legal foi convidar todos esses alunos para ir falar para os alunos da UFC sobre as experiências deles de elaborarem personagens históricos. O mais legal é ser convidado, né, pela professora da UFC, a Ana Carla, para que eles ensinem os alunos da universidade. Olha como isso tem um impacto simbólico maluco, outro, na percepção deles de como eles são sujeitos históricos atuantes na produção do conhecimento histórico. Por favor, Marcela, pode mostrar só mais aqui as outras imagens? Deixa eu tentar aqui colocar aqui novamente. Com o trabalho do museu, eu resolvi fazer algo também diferente. Esses 5 estudantes fizeram um trabalho genial de elaboração de uma inquisição e do papel, por exemplo, da igreja na Contra-Reforma. E aí eles fizeram os dois lados da reforma e da Contra-Reforma. Esse trabalho com o museu, ele parte de um princípio básico. Qualquer dimensão da cultura material pode ser pensado como um objeto de museu. Assim como uma criação em maquete, não é porque ela é uma criação em maquete que ela perde sentidos e significados. Esses sentidos e significados são elaborados quando o estudante pensa a posição do museu e pensa, por exemplo, as perguntas que eles fazem para o público. Essa equipe foi tão perfeita que eu convidei a eles a fazerem um trabalho de monitoria no ano seguinte para os alunos da outra série. E aí eles fizeram um trabalho de consultoria por 2 anos. Um ano eles fizeram como alunos de um projeto, levaram essa ideia para uma feira, e no ano seguinte, 2 deles fizeram o trabalho de ensinar os alunos e convencer que eu poderia transformar esse trabalho intra-escolar, intra-sala de aula, numa gincana. Mais ou menos em junho de 2018, eu saí da escola afastado para o doutorado. E aí, essa gincana culminou com a minha despedida na escola. E os alunos fizeram um trabalho que valia nota, né? Na visão deles, era motivação mais que suficiente, mas eles fizeram um trabalho em que eles pudessem demonstrar tudo aquilo que eles aprenderam e projetaram. É um trabalho que eles começaram a pensar no primeiro dia de aula. E eles elaboram um projeto para poder expor em 3 meses. Essa ficha, por exemplo, eu começo geralmente no começo do 2º bimestre. E eles vão apresentando as partes em meados ou fim do 3º bimestre. Nunca é um trabalho de 10, 15 dias. É sempre um trabalho de elaboração. Eles criam projetos e eles expõem esses projetos. O mais legal é que esse ato de feitoria dos objetos faz com que eu possa levar as experiências para outros lugares. Por favor, Marcela, só volta rapidinho aqui para a imagem. Eu levei, por exemplo, essas experiências para outras séries, outras escolas. Eu voltei à escola para mostrar esses trabalhos.
E eu levei essa ideia de pensar uma educação museal escolar para minicursos que eu ministrei na UVA, na cidade de Sobral, aqui no estado do Ceará, ou na UFC, ou na UES. E eu levo tanto o trabalho do personagem histórico como o trabalho da educação museal para problematizar com futuros professores de história ou professores já formados como a gente pode instigar a construção do conhecimento histórico. Então, o que é mais legal de pensar, por exemplo, todos eles? Todos eles estimulam competências históricas diferentes. Por exemplo, eu penso que o trabalho que eu faço com o primeiro ano é mais no sentido da evidência histórica, na sensibilização para a ideia da consciência histórica como algo que toda pessoa tem, todos somos sujeitos históricos. Eu penso que o trabalho com o personagem histórico desenvolve mais a empatia, a evidência histórica, desenvolve a ideia de narratividade, essa dimensão criativa, sensibiliza para o aspecto da dimensão estética do conhecimento histórico. Eu penso que o AHA, ele amarra tudo isso num projeto de pensar todas as etapas de produção do conhecimento histórico escolar, mas eu comecei a ouvir ex-estudantes. Eu fiz entrevistas com 16 ex-estudantes e perguntei para eles, né, qual projeto eles tinham como mais significativo. E aí, tenho aqui alguns dados. Dos 16, 3 têm como mais significativo a Olimpíada de História. Não à toa, dos 3, 2 foram medalhistas de ouro comigo. Eu tenho como ONEAB o 3º lugar. Dos outros 13, 7 têm como trabalho mais significativo o que eles são elaboradores de um conhecimento histórico, como a ficha do personagem histórico, e outros 6 têm o trabalho de museu, quando eles também elaboram um conhecimento histórico, só que dimensões museais, a ideia da semiologia como uma comunicação do conhecimento. E todos eles, todos os 16, falam que, na verdade, o legal é porque os projetos conversam entre si. E, na verdade, todos eles são significativos, mas é o fato de terem tido a experiência com vários dos projetos que os fizeram pensar que, na hora que eles chegaram na escola, e na hora que eles saíram da escola, a cultura histórica deles mudou. A cultura histórica da escola mudou. A escola não fazia gincanas de história, agora ela faz. A escola não trabalhava com competições em ciências humanas, agora ela faz. Ela agora está engajada, e os professores de outras disciplinas estão engajados em pensar essa relação teoria e prática na produção do conhecimento. Eles se entendem, os professores, que não basta apenas ensinar, mas é preciso trabalhar com projetos em que os estudantes elaborem o conhecimento. E isso traz algumas reflexões. Eu vou falar uma delas, eu queria ouvir vocês para poder as respostas das perguntas, a gente pensar nas outras. Para mim, a reflexão mais importante é que o papel do professor, como um intelectual orgânico, que pensa o seu trabalho como um espaço de emancipação de si e dos outros, que ele pode ajudar nessa emancipação dos outros, ele só realmente é possível, ou seja, só é possível realmente ensinar a história de modo crítico e promover a autonomia quando você faz com que os estudantes construam coisas, construam explicações, construam narrativas, construam perguntas aos outros. É muito bacana, por exemplo, ver os estudantes fazendo perguntas aos outros por meio de objetos, provocando os outros colegas a discutir história, sendo alunos do 2º ano. Ou seja, eles se apropriaram de linguagens e raciocínios históricos
avançados, que muitas vezes nós, graduados em História, não chegamos. Basicamente é isso. Obrigado pela atenção até agora. Marcela, Vitória. Presente, Ridson. Desculpa, errei aqui no comando do programa. Ridson, eu queria fazer uma pergunta. A professora Daiane, ela trouxe, Daiane Musi, diretamente aqui de Friburgo, no Rio de Janeiro, perguntando se esses projetos estão em domínio público. Me parece que esses projetos foram desenvolvidos por ti, né, na sala de aula, e eu já emendei com uma pergunta minha. A gente tem muitos professores, né, da educação básica que acompanham aqui os programas e que também desenvolvem pesquisas e oficinas e trabalhos na sala de aula. Então, como é que você pensa as estratégias de divulgação daquilo que é produzido na sala de aula? Se você pudesse comentar um pouco e que servisse também para outros interlocutores aqui que se interessem por essa prática científica, né, de divulgação. Vou fazer aqui uma meia-culpa. Gautier, que é um autor canadense que discute saberes da ação pedagógica dos professores, diz que nós formamos outros colegas quando nós divulgamos nosso trabalho. E a gente pode se entender como formadores também. E é algo que eu venho falhando miseravelmente. Acho que eu fiz isso muito bem, por exemplo, com a NHB, mas esses demais trabalhos, eu vou explicar um pouquinho, né? Eu emendei pós com mestrado, 2 anos de volta à sala de aula, doutorado, e eu tive muito pouco tempo para desenvolver isso. Realmente eu tive muito pouco tempo, porque eu agora que consegui fazer 2 artigos sobre isso. Um está nos anais da Ampul Ceará, veja como é pouco. Eu vou agora fazer essa mesma comunicação aqui na Ampul Paraná, e vou escrever esse texto para ser mandado para os anais. Eu acho que isso é um começo. Se os projetos estão em domínio público, não. O único local onde eles estão engendrados de modo mais ou menos organizado é no projeto pedagógico da escola. É uma falha minha. E eu entendo que o principal papel de um professor hoje em dia é acreditar que o trabalho dele possa ajudar os demais colegas de outros espaços. E eu prometo que eu vou cuidar disso nos próximos meses. Eu estou fazendo 3º ano de doutorado, né, na fase de escrever a tese, de entrevistas, e realmente eu não tive tempo de sistematizar isso de forma textual. Por exemplo, eu tenho uma pesquisa que eu fiz com um estudante só sobre esse projeto do museu. E eu tenho vários áudios e até agora eu não tive tempo de pensar como escrever sobre eles. Eu faço essa meia-culpa. Em relação às estratégias de divulgação, é sempre incentivar, dentro do possível, né, a participação nos eventos. Eu estava me lembrando, a professora Vitória está aqui com a gente, ela coordena a revista, né, Vitória, da Educação Básica, que também está sempre, pelo que eu lembro, assim, da proposta, né, acho que ela pode falar melhor, de receber esse tipo de atividade, né, que é feito na escola. Na live do professor Fábio Tardelli, ele também mencionou a importância dessa divulgação, eu lembro. Então, acho que não sei se a Vitória quer comentar. Bom, eu muito bacana, né, as suas atividades, assim, eu acho que você falou uma coisa muito importante, né, os professores, eles precisam se conscientizar de que eles têm condições de tornar públicas as suas atividades, né, e, claro, existe essa questão da falta de tempo, enfim, mas eu acho que é um esforço que vale a pena ver o seu trabalho publicado, né? E aí a proposta, o projeto da revista, que é a EBR Educação Básica Revista, é exatamente essa, o foco é de trazer publicações, basicamente, de professores do desenvolvimento das suas atividades, né? Então, fica o convite, né, para você submeter, escrever, enfim, para conhecer a revista e submeter o seu trabalho. Será muito bem-vindo. Pode deixar. Publicamente, assim falando, não tem como recusar, né? Não. Vamos lá.
Seguindo aqui, Ridson, a gente tem a pergunta da Adriana Cardoso. Professor, o seu conhecimento em museologia possibilitou como orientar os alunos a elaborarem documentos desgastados pelo tempo, ou essa ideia partiu deles? As duas coisas, eu penso. Eu vou voltar para a ficha da Leiriane, em 2016, né? Ela fez uma ficha e ela, por exemplo, entregou uma primeira versão dessa ficha com essa última imagem envelhecida. E, na verdade, eu, por exemplo, já havia desenvolvido com esses mesmos estudantes trabalho, né, do museu no segundo ano. Eu vou explicar melhor. No primeiro ano, eles fazem intraclasse o trabalho de introdução aos estudos históricos. No segundo ano, eles trabalham com esse projeto do museu. No terceiro ano, o da ficha. Então, os alunos no terceiro ano, se eles passaram por mim no segundo ano, eles desenvolveram, de alguma maneira, essa relação com a cultura material como uma linguagem a ser comunicada, a ser mobilizada como conhecimento histórico. Ao mesmo tempo, suscitar isso não é a mesma coisa de, por exemplo, o estudante ver o outro fazendo. E aí, por exemplo, quando o trabalho da Sabrina, né, dessa forma aqui, eu levava para a sala de aula, e levava, assim, de maneira a inspirar. E isso, de fato, tem resultados, é legal. Eu não falei de um aspecto que eu queria ter falado, acho que eu me esqueci. Eu fiz uma parceria com a professora Ana Karine, da UFC, com a disciplina de História Contemporânea 1. E o trabalho de fim de semestre foi a construção de uma ficha de personagem histórico. E aí eu tenho aqui 2 trabalhos muito legais em que os estudantes de outros cursos que não a história, vale dizer, estudantes do serviço social, estudantes das ciências sociais, eles mobilizaram as fontes históricas aprendidas das fichas na sua comunicação. E aí, por exemplo, tive a experiência de estudantes da educação básica inspirarem estudantes do ensino superior e outros colegas. Então, na verdade, o papel do professor é suscitar algumas reflexões, suscitar algumas ideias de que aquilo é possível de ser feito. E quando eles ouvem pela primeira vez, puxa vida, isso é impossível, para que eu vou fazer esse trabalho? E quando eles ouvem colegas mais avançados de outras séries que é possível fazer, eles vão lá e fazem. E mais legal ainda é quando você vê que essa ideia é legal e você instiga os outros. Eu não posso dizer claramente que foi esse conhecimento de museologia que me fez instigá-los, mas foi esse somatório de conhecimentos, de saberes docentes que eu tenho com esse somatório de saberes e conhecimentos que os estudantes têm e que juntos nós formamos outros estudantes. Acho que é essa uma maneira de ver, assim, até poética. Obrigada, Ridson. Professora Cristina Meneghello, Cris, está perguntando o seguinte: Ridson, foi muito bacana te ouvir falar destas outras atividades ligadas ou não à Olimpíada Nacional de História do Brasil. Minha dúvida é se esse tipo de atividade precisa do extra-classe ou se caberiam nas horas-aulas ditas normais, entre aspas. Eu vou responder essa pergunta da Cris de uma maneira que eu acho que é até uma auto-reflexão no processo. Inicialmente, preparar para a Olimpíada de História ou desenvolver um projeto como esse só poderia acontecer de modo extra-classe porque a pressão curricular que o professor introjeta, às vezes, o impede de pensar, por exemplo, que vale mais ceder, né, de ceder à ânsia de falar de mais conteúdos para fazer essas experiências.
aos poucos, nessa formação contínua que nós, professores, temos ao praticar nosso ofício, nos fazem pensar, por exemplo, que algumas coisas são possíveis intraclasse. E isso foi basicamente o que fez com que eu desenvolvesse projetos intraclasse, dentro da lógica, por exemplo, das avaliações, pensando o acompanhar do projeto e as sondagens que eu fazia ao longo do processo como formas de verificação da aprendizagem de modo outro, que não a prova. E, ao mesmo tempo, eu sabia que nem tudo que eu poderia fazer, eu poderia fazer ao interclasse. Só que a gente conseguiu meio que subverter a lógica. Aqui no estado do Ceará, Cris e todos que estão acompanhando a gente, desde um certo tempo, as escolas de tempo integral que foram surgindo, elas, para diversificar o currículo, elas têm a possibilidade, professores, de elaborar disciplinas eletivas, que os estudantes façam reflexões sobre temas específicos. Por exemplo, tem muita gente da história que trabalha com história temática. E aí, por exemplo, nossa escola, a escola que eu trabalhava, ela não é de tempo integral. Então, por exemplo, qual era a maneira que a gente tinha de fazer com que o estudante ficasse mais tempo na escola? Que ele pudesse fazer um curso que ia ser certificado pela UFC. Então, um pouco do extra-classe tinha que ocorrer, e de modo conversado com o intraclasse. Por exemplo, muitas vezes o desempenho extra-classe nesses projetos outros que a gente desenvolvia, eles eram aproveitados na composição de nota dos alunos intraclasse. Ao mesmo tempo, essa conversa intra-extra-classe fez com que eu pudesse elaborar questões de prova com base na UNHB, que eu pudesse, por exemplo, perguntar numa prova de segundo ano quais são os tipos de museu. Que exemplos você tem do Museu de Redenção, que é um museu temático, ou do Museu do Ceará, que é um museu problematizador? Ou seja, na verdade, foi essa conversa intra e extra-classe em que o bom uso desse diálogo permitiu com que a promoção dessa cultura histórica outra pudesse ser mais efetivo. E eu volto a enfatizar esse ponto. Eu trabalho com estudantes de periferia, estudantes com múltiplos problemas familiares, problemas de escolarização mesmo, estudantes que chegavam, por exemplo, no primeiro ano com dificuldade de leitura ou de análise de fontes básicas da realidade, muito, muito graves. Estudantes que, por exemplo, não conseguiam entender qual era a estratégia de uma propaganda. E aí eu percebi que só aquele tempo intraclasse não seria o suficiente para poder ganhar esse estudante, sensibilizá-lo a pensar mais historicamente. Então, foi muito com os projetos extra-classe, muito com a UNHB, muito com a RA, que a gente pôde, vamos dizer de maneira assim, meio errada, mas prendê-los um pouco mais na escola, fazê-los vivenciar um pouco mais a escola. Para finalizar a minha resposta, que é a coisa mais legal para um professor, que é ver o estudante sistematicamente vindo no contraturno para fazer projetos e mais projetos junto com os colegas para poder compor a ficha do personagem histórico ou a sua exposição museológica. Quantas e quantas vezes a gente vê, por exemplo, estudantes se engajando de uma semana inteira no contraturno só para que ele pudesse minimamente vivenciar um pouco mais daquele projeto, para que ele tivesse um maior desempenho, que ele tivesse orgulho de, no final do processo, ele vê, poxa, não apenas a nota que eu ganhei, mas o elogio que eu ganhei do professor, dos colegas. Então, eu percebi que essa vivência extra-classe era fundamental. Obrigada, Ridson.
A professora Ana Fernandes, ela disse que amanhã vocês vão estar juntos, né, na turma do Prof. História, você vai falar um pouco da sua dissertação. E eu vou trazer também a pergunta do Arlindo Carvalho. Quais são os desafios encontrados na elaboração dos projetos de aprendizagem, a partir das ideias que você tem, com a projeção das possibilidades de aprendizado dos alunos? Primeiramente, assim, um grande abraço para a Ana Carla mais uma vez, né, minha amiga, e vai ser uma honra falar com o pessoal do Prof. História da UFC, né, falar da sua pesquisa de mestrado é sempre algo desafiador, né, comunicar para futuros mestrandos e mestres, né, é muito desafiador, e eu vou estar bastante honrado também com essa oportunidade. Para o colega que eu perdi o nome, perdão, colega, rapidamente, você poderia só colocar de novo a pergunta, Marcela? Foi muito boa a pergunta do Arlindo. Arlindo, eu poderia fazer uma outra comunicação aqui só com os desafios. O primeiro desafio encontrado, que eu comecei logo no começo da minha fala a pensar, é que os estudantes têm uma cultura histórica extraescolar que muitas vezes os professores menosprezam e passam por cima nessa aplicação do currículo prescrito, e que você pode se referenciar ainda, por exemplo, em estudos da didática da história alemã, Klaus Bergmann, Pandel, Hilsen, todos eles vão começando a sensibilizar os historiadores a pensar que a cultura histórica ela é fundante nas relações de sentido e identidade. Então, por exemplo, não vou falar o nome dela, mas eu tenho aqui trabalhos de estudantes autoritários que votaram num certo candidato a presidente que ganhou a eleição em 2018 e que tem uma relação muito, muito amarrada de compreensão, por exemplo, da relação entre religião e história. E essa cultura histórica escolar que bebe muito dessa fonte... Opa! Esse convite aí não posso recusar não, Márcio, viu? Vou sim. Essa relação dessa cultura histórica extraescolar nessa cultura histórica escolar, ela é tão forte que muitas vezes a rejeição à ideia de ter que ouvir esse professor de história esquerdista, doutrinador, que vem aqui me fazer um trabalho, que quer que eu fale em sala de aula, porque essa cultura escolar é do aulismo, é da passividade, de pensar, por exemplo, que o professor tem que saber de tudo. Essas dimensões simbólicas, essas representações sociais do que é a escola, do que é a aprendizagem, do que é a história, do que é o professor, elas são os grandes desafios iniciais. Depois, o grande desafio processual é como transformar aquilo que você está estudando de conteúdo, por exemplo, do segundo ano, de Renascimento, de Revolução Industrial, em uma comunicação. Se isso é difícil para nós historiadores, imagine para o estudante do ensino médio. E por isso que a gente faz esse percurso em mais do que um bimestre. Muitas vezes a gente faz ao longo de um semestre inteiro, a gente atravessa de um semestre para o outro, de modo que ele pense naquela produção do conhecimento em paralelo com a aprendizagem de outros conteúdos substantivos da história. E que ele entenda, por exemplo, que ele tem escolha. Ele foi sorteado para trabalhar com o tema de Revolução Industrial, mas ele pode fazer uma escolha temática para abordar a relação entre os operários e os donos de fábrica, como muitos fizeram. Muitos fizeram, por exemplo, a relação que eles aprenderam em sala de aula do que tem a ver o Brasil colonial, da produção da cana-de-açúcar, da produção mineradora com a Revolução Industrial. E na sala de aula a gente relaciona esses processos. E aí o estudante faz uma exposição museológica que explica os processos. Mas para ele chegar a isso, é preciso que ele ensaie, que ele projete, que ele erre. E aí você precisa, como professor, encorajá-lo, orientá-lo. Acho que hoje eu consigo orientar a Mariana e a Amanda na graduação, nos trabalhos de monografia delas, porque eu tive essa experiência de orientar estudantes de escola. Por exemplo,
de você ver um estudante que escreve 5 prévias de ficha do personagem histórico porque ele quer fazer direito, porque ele quer que o trabalho dele seja lido pelos outros. E falando para os estudantes que o trabalho deles ia ser doado para a UFC, fez com que os estudantes tentassem superar essas dificuldades. Se vocês me permitem dizer, eu quero fazer uma ideia de pós-doutorado, estou terminando a tese ainda, mas quero fazer o pós-doutorado, pensando, por exemplo, os saberes dos professores que trabalham com projetos nas escolas. Que, assim como eu, aqui no estado do Ceará, em outros estados do Brasil, tem professores com projetos escolares fantásticos. E que tipo de formação, e que tipo de saberes, e que tipo de consciência histórica esses professores têm. Eu quero investigar isso, porque pensando um pouco na minha autoformação com esse processo, com os saberes que eu desenvolvi nessa relação da praxis, eu percebo que muitas vezes foi tentando ajudar os estudantes a superar essas dificuldades, a construir outras representações simbólicas e significados sobre a história, que eu fui me formando com esse processo. Eu acredito que eu tive uma experiência assim, maravilhosa de fazer o meu estágio de doutorado formando o PIBID e falando para futuros professores de história as experiências que eu tinha na escola. E acho que o mais legal dessa experiência foi falar para eles que a escola é um espaço de criação, de resistência e de superação de dificuldades, muitas vezes tentando compreender como o estudante simboliza esse mundo. Se eu puder destacar uma outra dificuldade que eu percebi, é que os estudantes eles têm muita vergonha de expor as suas ideias. E eu vou insistir mais uma vez que é um princípio pedagógico que atravessa todos esses projetos, além dessa perspectiva de análise das fontes, da ideia da pedagogia da pergunta. E que não apenas eles possam ter coragem de responder, mas eles tenham coragem de elaborar para os colegas. Que eles tenham o reconhecimento que os colegas podem perguntar para eles também. E que isso é válido para que eles possam pensar melhor o mundo. Acho que quando você consegue superar essas dificuldades, você aprende muito melhor. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, Ridson, mais metodológica, porque, primeiro, assim, na verdade, são 2 perguntas. Por que você escolheu a educação histórica, né, como a sua linha teórica, e como você faz, e se você faz a sistematização dos dados que são coletados na sua prática docente, né? Se você faz essa sistematização dos dados e como que você faz isso? Perfeito. Pergunta muito, muito legal. Assim, na realidade, a escolha pela educação histórica se deu pelo contato que eu tive através da professora Raquel Alves, da UFC, com leitura da educação histórica. Então, esse da ficha dos personagens históricos, ele é um projeto que eu desenvolvo calcado nas ideias de empatia e evidência histórica. Só que, ao longo da minha formação, eu vim me aproximando dos estudos da didática da história. E, na verdade, hoje eu faço algo que é misto. Por que eu trabalho mais com a educação histórica nesse trabalho escolar, nessa relação praxeológica? Porque ela me permite pensar que a aprendizagem histórica ela se dá em dimensões variadas. E me permite tentar depreender, através das falas dos sujeitos, seja textuais ou orais, narrativas, ou construção de um objeto. Eu começo a perceber, por exemplo, a relação que ele tem com uma certa dimensão da aprendizagem histórica. E também porque a educação histórica trabalha com essa relação da compreensão, da intervenção, da ressignificação dessa intervenção. Só que a influência que eu vim tendo com os estudos da didática da história, que é a perspectiva teórica que eu adoto para a tese, por exemplo, que estou construindo, me fazem, por exemplo, ter
uma melhor compreensão dessa relação entre a cultura histórica extraescolar e a cultura histórica escolar. E é isso que faz, por exemplo, eu perceber nas narrativas dos alunos, quando eles constroem um personagem histórico, essa constituição histórica de sentido. Não à toa, eu acho que foi a experiência que eu tive com os estudantes da escola que me fez, por exemplo, tentar pensar aqui para a tese que é preciso ampliar o espectro de tipologias e sentido histórico que o Riesing trabalha. Eu acho que é difícil compreender o sujeito só com aquelas 4 tipologias. Então, eu, com os meus orientadores, estou pensando, para a minha tese, em aumentar essas tipologias, em pensar uma outra lógica de desenvolvimento, dialogando os estudos da didática da história e da educação histórica. Eu sei que são diferentes, tanto em procedimentos, como em técnicas, como em compreensão e intervenção, mas pensando naquilo que elas podem dialogar juntas, a minha prática começa a perceber que, para sistematizar essas aprendizagens nas verificações que eu faço, eu preciso de categorias, e que categorias das 2 correntes teóricas me ajudam melhor a entender. Eu confesso que, no começo, eu não sistematizava isso, eu não pensava em fazer isso, eu comecei a entender que eu precisava fazer isso com minha monografia da pós, em que eu trabalho com textos que os alunos faziam na UNHB preparatórios para a final, mas é muito pouco. Depois eu comecei a por exemplo, avaliar e atribuir nota com base nos critérios da educação histórica, evidência, empatia e narratividade. Depois eu incluí as tipologias do Riesing para pensar, por exemplo, gradação de nota ou coisa do tipo. E depois que eu comecei a pensar, poxa, eu preciso ouvir os ex-estudantes da escola e saber aquilo que eles retiveram, bem na perspectiva do Peter Lee, de literacia histórica, que eles retiveram de conhecimento histórico. E eu coletei 16 entrevistas, fiz 3 grupos focais. E pretendo aí, depois dessa chamada pública de vocês, realmente publicizar essas reflexões do que os alunos estão aprendendo e do que eles não estão aprendendo, e como eles estão simbolizando, significando essa aprendizagem. Ridson, para a gente fechar no nosso horário, eu vou trazer uma outra pergunta da Cris, que foi a segunda vez que você mencionou o nome do Paulo Freire, então vai para você uma pergunta. Está na hora de voltarmos a ler mais Freire e menos autores que falam de um ensino de história numa realidade europeia totalmente diferente da nossa? Essa pergunta é muito boa, e essa eu vou responder talvez em parceria com algum colega do JEDI, lá na UEPG, o professor Serri comanda esse grupo maravilhoso que eu passei a ter contato ano passado. Nós estamos fazendo estudos decoloniais, e após isso nós vamos começar a ler agora Paulo Freire, vários livros do Paulo Freire. Eu penso que são fundamentais para a compreensão tanto dos estudos decoloniais ou pós-coloniais, para que a gente possa repensar a produção de sentidos históricos, da relação da produção do conhecimento, da apropriação e autonomia dos estudantes, como são importantes para que a gente possa pensar a nossa realidade em termos das estruturas sociais e de como romper com essas estruturas também, através do conhecimento escolar. Eu penso que é bom a gente fazer uma conversa. O que esses estudos europeus nos ajudam a pensar? Nos ajudam a estruturar um pouco melhor a cognição histórica, nos ajudam a interpretar melhor os dados. São estudos teóricos e praxeológicos, são estudos que nos ajudam a entender um pouco mais como funciona a constituição do sentido histórico, nessa relação entre a cultura histórica e a consciência histórica. Então, eu não jogaria esse pessoal fora. Eu chamaria esse povo para conversar com os estudos decoloniais, com os estudos freirianos. Penso que o Paulo Freire nos ajuda muito a pensar, por exemplo, que a consciência histórica crítica ela pode ser muito mais complexa do que Riesing, por exemplo, preconiza. Ou pensar, por exemplo, que a relação entre a empatia histórica e a evidência histórica que a Rosalind Ashby e o Peter Lee desenvolvem
ela pode ser melhor compreendida quando a gente pensa diferentes realidades dentro de uma mesma escola, que o Paulo Freire nos provoca a pensar em autonomia. Pedagogia da autonomia nos faz pensar, por exemplo, a relação entre amorosidade e rigorosidade, que são aspectos fundamentais na intervenção da aprendizagem, e que, por exemplo, podem inspirar trabalhos calcados na educação histórica. Então, penso que esse diálogo entre os estudos decoloniais, freirianos, com esse pessoal da Europa, ele pode ser muito benéfico. Acho que não é um versus o outro, mas um com o outro. Nessa perspectiva de pensar interculturalidade de modo crítico. Né? Na verdade, não é um versus o outro, mas é um com o outro, sem deixar a crítica nos fazer pensar mais. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais um encontro, agradecendo a ti, Hidson, pelas contribuições, por ter mostrado os materiais, né? Eu sei aí do teu esforço de correr atrás, de organizar tudo para o encontro de hoje. Muito obrigada por essa parceria e dedicação. Professora Vitória? Bom, muito obrigada, Hidson, pela participação. Aguardamos o seu texto na revista. E eu gostaria de dizer que as transmissões já estão disponíveis no site, né, as transmissões anteriores, todas que a gente tinha um arquivo, apenas uma que se perdeu, né, que foi da Varley. Provavelmente vamos tentar repetir essa temática, né, com ela, para que a gente possa manter, né, completo o projeto lá. E é isso, né, Marcela? Mais alguma coisa? Eu queria... Perdão, Hidson, só um segundo. Relembrar ao pessoal que o Perspectivas do Ensino de História está aberto, está recebendo trabalhos, então até dia 4 de outubro, mandem, participem, vamos ocupar esses espaços e vão ser todos bem-vindos e bem-vindas. Quem tiver trabalho sobre audiovisuais e ensino de história, estou com um GRD 4, né? Se inscrevam lá. O meu eu não lembro o número, mas é sobre história digital, estão convidadíssimos também. Eu queria agradecer a vocês pelo convite, agradecer bastante as perguntas do público, que foram muito legais para pensar e também fazer a autocrítica. Eu queria mandar um abraço especial para a Cristina e para a Ana Carla, que são amigas, que são parceiras dos nossas produções aqui nesse canal, também no canal GT de Ensino de História da Ampul Ceará. A UNHB ela é tão inspiradora de um modo que acho que alguns desses projetos que eu fiz aqui na escola, sem a UNHB, eles seriam completamente diferentes. Sem pensar a parceria com a Ana Carla, eu acho que muito do que eu fiz aqui teria se perdido, porque eu fui buscar esses trabalhos da pandemia lá na UFC com a professora Ana Carla, porque tem um espaço para guardar a aprendizagem histórica, tem um espaço para que a gente possa investigar no futuro como é que se deu essa aprendizagem histórica. E eu queria, se vocês me permitem, fazer um convite, aliás, 2 convites. Confira o nosso canal de GT de Ensino de História da Ampul Ceará, que nós fizemos ao longo de 6 meses, 24 lives com pesquisadores do ensino de história, da história da educação, pessoas que estão atuando em vários espaços que dialogam com o ensino de história. Nós tivemos a Cristina Meneghel, nós tivemos a Ana Carla, a Marcela e a Vitória, nós tivemos muita gente legal. Tivemos no último sábado a Karina Martins, falando de museologia. Nós vamos ter amanhã, por exemplo, o Arnaldo, falei errado, o Paulo Melo, a Ângela Ferreira e a Cissa Bittencourt, para que eles possam falar da BNC Formação. E acho que o canal de GT de Ensino de História não é tão famoso, né, como nossos amigos aqui do bate-papo, mas nós produzimos conteúdo muito legal e que merece também um dia ser visto por vocês. Obrigado pela oportunidade. Bom, então é isso, pessoal. Boa noite a todas e todos. Boa noite.